18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02, seguindo na melhor programação de Manaus. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Oi, boa noite, Carlão. Olá, tudo bem? Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E sempre contando com a sua participação em nosso WhatsApp, à sua disposição, 994887592. À sua disposição, é isso aí. Lembrando que você também pode participar pelo YouTube, para você que nos assiste ao vivo. Então manda sua mensagem de texto, valendo mesmo. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. A operação da polícia desarticula contrabando de cigarros eletrônicos em Manaus. Radares eletrônicos voltam a ser instalados nas ruas de Manaus. Saiu uma nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. E servidores públicos da Segurança, Saúde e Educação cobram do governo do Amazonas pagamentos atrasados. Hora 6h03, você no melhor Mix do Brasil, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa. Esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 28 de maio de 2024, você confere aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, nós começamos hoje, no programa com uma notícia triste. O ex-deputado federal Arthur Bisneto, de 44 anos, foi encontrado morto na casa dele hoje de manhã, após sofrer um infarto fulminante. Arthur Bisneto era filho do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Logo depois da notícia da morte viralizar nas redes sociais, Arthur postou mensagem nas redes sociais confirmando a perda do filho. Arthur Bisneto teve uma carreira vitoriosa na política amazonense. Começou como vereador no ano 2000, foi eleito 3 vezes deputado estadual e em 2014 foi eleito o deputado federal mais votado do Amazonas, com 250.916 votos. Na época, a maior votação percentual de um candidato a deputado federal em todo o Brasil. A notícia da morte de Arthur Bisneto chocou os amazonenses. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, o prefeito de Manaus e o governador decretaram luto oficial, certo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, depois da divulgação aí na morte de Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, o governador do Amazonas, Wilson Lima, emitiu uma nota lamentando a morte, né? E a publicação dizia o seguinte, abre aspas, Bisneto foi um jovem proeminente na política local, contribuindo sempre para o bem-estar da população do Amazonas. Nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Minha solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e família pela morte do amado Arthur Bisneto. Que Deus o receba com glórias e conforte o coração dos familiares e amigos, fecha aspas, disse o governador do Amazonas, que acabou, decretando aí 3 dias de luto. O atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, também declarou a luto oficial de 3 dias aqui na nossa capital, pelo falecimento, pela morte de Bisneto. E durante uma entrevista na tarde de hoje, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a trajetória do ex-parlamentar. Vamos conferir o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. A prefeitura vai decretar luto oficial de 3 dias. O Arthurzinho, foi meu colega deputado estadual por 2 legislaturas, foi chefe da Casa Civil da Prefeitura, foi deputado federal, vereador, uma pessoa muito querida no meio político, e vindo de uma família que tem muita história na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Eu quero aqui externar meu voto de pesar, minhas condolências, pedir que Deus conforte, console o senador Arthur Virgílio, a mãe do Arthur, a Jaqueline, a esposa, os filhos dele. Dizer da minha tristeza, muito, muito triste mesmo. 18 horas.
Karime e Carlão, né? Nós ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, prestando solidariedade à família aí de Arthur Bisneto. O Arthur Bisneto, Karime, ele é ex-deputado federal, né? Ele morreu nesta terça-feira aos 44 anos. Ele era filho do ex-prefeito de Manaus e senador da República, Arthur Vigílio Neto. Inclusive, né, o ex-senador confirmou a morte do filho em uma publicação nas redes sociais, no antigo Twitter, né, no X, dizendo o seguinte, abre aspas, meu filho Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Você sabe que eu não fujo dos meus compromissos. Fecha aspas. Karime, né, atualmente, o Arthur Neto, ele é diplomata, né? Ele está em São Paulo, se recuperando de uma cirurgia que ele fez recentemente na coluna vertebral. Ele não está em Manaus, né? Ele está passando aí por esse processo de recuperação. E essa confirmação da morte de Arthur Bisneto veio por volta de 1h nesta terça-feira, depois que o Serviço Ambulatorial Móvel, o SAMU, foi acionado aí para atender uma ocorrência dentro do condomínio onde o Bisneto morava, na zona oeste de Manaus, no bairro da Ponta Negra, e logo em seguida foi divulgado e foi confirmada a morte com a publicação do ex-senador Arthur Neto. A causa da morte ainda é desconhecida, né? Vale a gente reforçar esse ponto. Arthur Bisneto, como era conhecido, foi vereador de Manaus, chefe da Casa Civil e da Prefeitura de Manaus, deputado estadual e deputado federal pelo estado do Amazonas. Ele iniciou a carreira política ainda no ano 2000, Karime e Carlão, conquistando uma vaga na Câmara Municipal aqui da nossa capital. O mandato foi até passageiro, porque ele só ficou 2 anos nesse cargo, porque logo em seguida ele conseguiu ser eleito aí como deputado estadual pelo Amazonas, onde ele exerceu aí 3 mandatos consecutivos entre os anos de 2003 e 2014. Em 2014, Bisneto foi deputado federal mais votado do Amazonas nas eleições daquele ano, com mais de 250 mil votos. Vale a gente destacar, Karime, Carlão e ouvintes, que essa foi a maior votação percentual de um candidato a deputado federal em todo o Brasil, com 15,3%. Ele também foi presidente do PSDB, né? Ele foi presidente do Tucano, partido no qual o pai dele é conhecido nacionalmente. Ele chegou a exercer esse cargo e ele também foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Já na Câmara dos Deputados, ele assumiu a vice-liderança no bloco de oposição no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, vale a gente destacar isso aí também. E em abril de 2017, ele votou a favor aí da reforma trabalhista, né? Ele tem um currículo bastante extenso, Karime. E aí, ainda em 2017, ele acabou se licenciando do cargo para assumir a cadeira de secretário municipal de chefe da Casa Civil, na gestão ainda do pai, Arthur Neto, aqui na Prefeitura de Manaus. E aí, né, mais ou menos foram... Ele tem uma longa trajetória, a gente está falando aí de quase 20 anos de vida pública. A última eleição disputada por Bisneto foi no ano de 2018, quando ele concorreu ao cargo de vice-governador na chapa de Omar Aziz, aí ficando em 4º lugar. E aí, Karime, hoje várias autoridades, né, acabaram soltando nas redes sociais, fazendo várias publicações, né, notas, lamentando a morte e exaltando toda a carreira e trajetória política de Arthur Bisneto. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu aí 1 minuto de silêncio em homenagem a Arthur Bisneto. O senador do Amazonas, Omar Aziz, né, no qual foi a última campanha que eles disputaram juntos, como eu acabei de dizer, ele divulgou uma nota também nas redes sociais, lamentando a morte do ex-parlamentar. Ele destacou que Arthur Bisneto ainda tinha muito a contribuir para a sociedade do Amazonas. A Universidade Federal aqui do nosso estado também emitiu uma nota, né, lamentando a morte do ex-parlamentar. E, Karime, né, o Partido Liberal foi o último partido de Bisneto, né, aqui no Amazonas. E aí hoje, né, por conta
do seu falecimento, o atual presidente do partido, o ex-parlamentar também Alfredo Nascimento, manifestou as condolências à família e também manifestou uma nota de pesar pelo falecimento do filiado. Inclusive, o Arthur Bisneto era pré-candidato a vereador para as eleições municipais desse ano. Para a gente encerrar, Karime e Carlão, vale a gente reforçar que até o momento, né, a família não divulgou o local do velório de Arthur Bisneto. Karime e Carlão, boa noite. Okay. Olha, a Rádio Mix Manaus, em nome do diretor, o empresário Armando Mendes, presta suas homenagens e se solidariza com a família nesse momento difícil. Boa noite, Nathalie. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, os radares de velocidade voltam a ser instalados em Manaus após 10 anos de desativação dos equipamentos, hein, Karine? Então, Carlão, as primeiras vias que vão receber os radares são a Avenida do Turismo e o Rapidão. Nesses trechos vão ser instalados 7 equipamentos. Vamos conferir mais detalhes agora com a Odinei Araújo. Ao longo dos últimos 10 anos, o trânsito de Manaus, ao que parece, fluiu muito bem sem a necessidade dos radares de velocidade, pelo menos em algumas vias. Mas eles estão de volta. A Prefeitura de Manaus começou a reinstalar os radares de velocidade em pontos estratégicos, como na Avenida do Turismo, por exemplo. De acordo com o engenheiro Alcir Silva, analista de tráfego de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a iniciativa pretende melhorar a segurança no trânsito. O analista do IMU explica por que a Avenida do Turismo será a primeira a receber os radares de velocidade. A avenida foi escolhida principalmente pelo fato de se destacar com a ocorrência de sinistros envolvendo excesso de velocidade. O objetivo da instalação dos equipamentos medidores é de salvar vidas, fazer a gestão da velocidade e salvaguardar a segurança viária no local, principalmente dos usuários que transitam pelo local e de pedestres que fazem a travessia na via. A Avenida do Turismo receberá a instalação de 7 medidores de velocidade, onde estarão devidamente sinalizados e com a velocidade regulamentada de 60 km por hora. Além da Avenida do Turismo, o Rapidão também vai começar a ser monitorado por radares eletrônicos. Os novos radares serão instalados em pontos estratégicos, onde são registrados mais acidentes por causa de velocidade. Por enquanto, durante os primeiros 90 dias, ainda não serão aplicadas multas, de acordo com Alcir Silva, analista de trânsito do IMU. Vale enfatizar que esses equipamentos funcionarão em caráter educativo por um período de 90 dias, onde não haverá implicação de multas, apenas para que os condutores possam se habituar com a localização dos equipamentos. A Prefeitura de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana enfatiza que a instalação de medidores é para segurança, redução de velocidade e principalmente salvaguardar vidas. Placas de sinalização serão colocadas para informar sobre a velocidade permitida e a presença dos radares. Após esse período de educação, haverá notificação aos condutores que circularem acima da velocidade permitida naquela via. Os novos radares começam a operar nas próximas semanas e a expectativa é que a presença desses equipamentos incentive os motoristas a respeitarem os limites de velocidade. A volta dos corujinhas faz parte das ações integradas para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito em Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil e hoje foi dia de operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Desta vez para desarticular contrabando de cigarros eletrônicos, os vapers. E a operação chamada Vapor Digital, que cumpriu aí 27 mandados de busca e apreensão em tabacarias e outros estabelecimentos que são suspeitos de vender ilegalmente cigarros eletrônicos. Carlão, foi uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Além dos mandados de busca, a Justiça do Amazonas também suspendeu as atividades econômicas desses estabelecimentos, identificados na investigação e a suspensão dos perfis deles nas redes sociais. Era um grande esquema de contrabando e, consequentemente, de sonegação fiscal envolvendo importação e comercialização de cigarros eletrônicos. E quem acompanhou essa
dessa operação é o repórter André Meirelles. Ele está aqui ao vivo para dar mais detalhes para a gente a respeito do assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Então, André, as investigações da polícia começaram em fevereiro deste ano, não é isso? Exatamente. Em fevereiro deste ano, Karine e Carlão, começou então a operação aí da Polícia Federal. Isso foi depois de uma apreensão de mais de 7.500 cigarros eletrônicos nos Correios e empresas de transporte aéreo, né? Foram identificados 11 suspeitos e 16 estabelecimentos, principalmente tabacarias, envolvidos aí na venda dos produtos ilícitos. A gente vai conferir agora a fala do chefe da delegacia da Polícia Federal, que é o delegado Tiago Monteiro, que hoje pela manhã já teve então uma coletiva de imprensa que explicou como funcionou e vai continuar funcionando toda essa operação. Vamos conferir. A investigação inicialmente ela tinha provigiado 16 alvos de busca e apreensão em estabelecimento comercial. Todos esses responsáveis foram alvos também de medidas de busca e apreensão nas suas residências, ou seja, 11 pessoas físicas, e dentre essas 11 pessoas físicas, 4 que na verdade se mantinham na posse, ou a exposição em depósito, ou a comercialização, foram alvos de prisão em flagrante. Então, inicialmente, as prisões ela não tinham mandado de prisão, mas devido à consumação, à situação do crime, à temporalidade do crime, toda a permanência do crime, foi feita a prisão em flagrante dessas pessoas físicas. 18 horas. Então, a gente conferiu a fala do delegado Tiago Monteiro, que é o chefe da delegacia da Polícia Federal, e a gente retoma aqui sobre esse assunto que a Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã de hoje durante a Operação Vapor Digital 4 pessoas suspeitas de envolvimento com o contrabando e venda ilegal de cigarros eletrônicos, isso aqui em Manaus. E além dessas prisões, a Polícia Federal apreendeu R$200 mil e uma grande quantidade de cigarros eletrônicos em endereços que estavam ligados a esses alvos. A gente vai conferir agora a fala do delegado da Polícia Federal, Sávio Pison, que fala que, além dos cigarros, na casa de um dos alvos foi encontrada uma plantação de maconha. No momento, foram apreendidos mais de R$200 mil em espécie na residência de 2 dos alvos, além de apreensão de grande quantidade de cigarros eletrônicos, que ainda não foi contabilizado, vai ser contabilizado nos termos administrativos da Receita Federal. Além disso, em uma das residências também foi encontrado planta de maconha e uma estufa com maconha e outros produtos derivados da maconha que estavam nessa residência. 18 horas. A gente conferiu agora a fala do delegado da Polícia Federal, Sávio Pison. Olha só, e as autoridades também identificaram a falsa documentação, principalmente de notas fiscais, e em um dos casos, uma distribuidora tentou introduzir aí os cigarros eletrônicos na cidade com nota fiscal como se fossem capas de telefones celulares, né? Eita, mas fica uma coisa, um assunto é pior do que o outro, gente. Vai puxando o fio da meada. E ainda durante a investigação, também foi possível identificar que alguns proprietários dos estabelecimentos movimentaram grande quantidade de valores em espécies, isso tudo em pouco tempo, que chamou a atenção da Receita Federal, porque foram vários, dinheiro entrando e saindo rapidamente. Nossa, como que uma empresa vai crescendo assim em poucas horas. Então, por isso que a gente vai conferir agora a fala do superintendente da Receita Federal, Marcelo Calbo, que fala agora sobre essa situação, dessa movimentação. Vamos conferir. Essa operação nos permite conseguir informações para que a gente, sobre esse fluxo financeiro milionário, podemos atuar nesse fluxo, desse comércio ilegal. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala do superintendente da Receita Federal, Marcelo Calbo, né? Olha só, a gente sabe que no Brasil é proibido a produção aí de venda de cigarros eletrônicos desde abril de 2009, né? E 2019, na verdade, a Anvisa decidiu por unanimidade manter a proibição do equipamento
em abril deste ano, né? E a medida veta a produção, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda, inclusive, de dispositivos eletrônicos para fumar no país. Inclusive, a gente vai conferir agora a fala do Diego Antônio, que é auditor fiscal da Receita Federal, que fala exatamente de todas as irregularidades que aconteceu durante essa operação e os produtos proibidos que foram identificados nesta operação. Vamos conferir. Diversas mercadorias ilícitas foram identificadas, principalmente relacionadas a produtos de tabacaria. Essas mercadorias elas foram apreendidas e levadas para o depósito da Receita Federal. Vai ser lavrado um auto de infração e vai ser aberto um processo administrativo. Se ao final do processo administrativo for identificado que de fato ocorreu ilícito, as mercadorias vão ser destruídas e eventualmente vai ser feita uma representação para que seja feita a inabilitação do CNPJ dessas empresas para que elas sejam fechadas administrativamente, se não for deferida uma ordem judicial nesse sentido, como decorrência das investigações na esfera criminal. 18 horas. Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do auditor fiscal da Receita Federal, Diego Antônio, né, que estava falando aí sobre as que foram identificados durante essa operação que aconteceu hoje em Manaus, várias irregularidades, produtos aí irregular também que não podem ser vendidos. Atenção aí, a gente também já foi identificado, né, aqui em Manaus tem algumas banquinhas por aí, algumas pessoas, né, alguns camelôs que acabam vendendo. Pode plantar maconha em casa também não, né? Não, também não, né? Foram identificados aí as pessoas comercializando, né? Cigarro eletrônico é proibido no Brasil, não pode. Caso contrário, vai acabar sendo preso, com essas 4 pessoas que foram presas aí em flagrantes. E durante essas buscas foram apreendidas armas de fogo, munição, drogas, os cigarros eletrônicos e essa alta quantia de dinheiro e também essa plantação de maconha, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Valeu, André. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, temos nova pesquisa sobre, né, a preferência do eleitor para a Prefeitura de Manaus deste ano. Quais são os números? Cíntia, conta. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, Real Time Big Data trouxe aqui pra gente que na pesquisa estimulada, que é aquela que falam-se ali os nomes em quem você votaria, fulano, 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 outro fulano. Nós temos empates, viu? Nós temos aí a Momandel no primeiríssimo lugar com 25%, mas quando a gente tem a margem de erro ali em 3%, Davi Almeida também está nesse primeiro lugar porque ele aparece com 24%. Então é um primeiro lugar em que tem 25% e 24% a Momandel, Davi Almeida. O segundo lugar, também a gente está falando de um empate, que tem Capitão Alberto Neto com 13% e Roberto Cidade com 12%. No terceiro lugar, a gente tem Marcelo Ramos com 6%, depois vem Maria do Carmo com 3%, Wilker Barreto com 2%, nulo e branco 8% e não sabe, não respondeu 7%. Então, tá até parecido com o que a gente tem visto, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de pesquisa de intenção de voto, a gente não tá falando de uma tentativa de adivinhação do que vai acontecer em outubro, mas se a eleição fosse hoje, o que aconteceria? O cenário agora, congelando agora, a gente tem aí esse monte de empate. Ou seja, o Manauara ainda não sabe quem ele quer para prefeito. E a gente provavelmente só vai ter essa resposta realmente mais lá para frente, mais perto da eleição de verdade. E assim, a gente pode ter surpresa também, porque os pré-candidatos que nós conhecemos, eles podem nem ser os candidatos que vão estar na urna, né? Então, ainda tem muita água para rolar. Karime, Carlão. Sente na situação no geral, prefeito, governador e presidente. Como é que tá a aprovação aí desses três? Olha, processo? assim, né? O Davi Almeida, por exemplo, ele tá com 55% de aprovação e 37% de desaprovação.
a gente está falando até de um número bem bom, falando ali de um fim de mandato ou de, enfim, dos primeiros 4 anos, se ele vier a ser reeleito. 37% de rejeição, digamos assim, é o que ele vai ter que encarar. O governador Wilson Lima está parecido ali, mas ele está com 48% de aprovação e 46% de desaprovação, o que, digamos, um empate, 50-50. Já quando a gente fala do presidente Lula, nós estamos falando de 44 contra 49. Então, Lula é dos 3 aqui o que está na situação mais difícil. Desaprovação aí maior do que aprovação. Karime. Cíntia, é o seguinte, parece que os pré-candidatos a prefeito de Manaus, o Amon Mandel e o Marcelo Ramos, que é pré-candidato do Lula, que ainda falta aí combinar, né, sair o nome da federação, enfim, eles estão trocando farpas nas redes sociais. Aliás, eles trocaram hoje farpas nas redes sociais. O que aconteceu? Então, eu estava até sentindo falta disso, que eles estão muito quietos, os pré-candidatos, mas hoje eles quebraram esse jejum aí, porque a Momandel fez um vídeo falando sobre uma possível rejeição que ele pode ter por conta da pouca idade. E aí ele fez um vídeo comentando ali os comentários sobre isso, que ele não tem experiência e tudo mais. Ele rebateu isso falando que quem tem experiência está deixando a cidade, o estado, o país numa situação difícil, está prejudicando a cidade, então ele não quer esse tipo de experiência. E aí, publicou esse vídeo, passou um tempinho, coisa rápida, vem Marcelo Ramos colocando imagens de Davi Almeida, quando ainda era candidato, Davi Almeida que hoje é prefeito de Manaus, e o Wilson Lima, também quando candidato, que hoje é governador reeleito, e os dois propondo ali o novo, propondo mudança, o que também estava no discurso de Amon Mandel. E aí, Marcelo fala que tem gente que envelhece muito rápido, porque apesar do Amon ser jovem na idade, ele traz um discurso que a gente já ouviu muitas e muitas vezes. O detalhe é que Marcelo Ramos está, sei lá, ao lado de Davi Almeida e de Wilson Lima. Então, para mim, é questão de tempo para que o Marcelo fique ao lado também de Amon Mandel, porque ele parece que gosta de quem promete o novo, que está sempre ali. Então, rolou essa alfinetada entre eles, mas a gente tem que ver como a coisa vai se comportar mais para frente, como vai ficar, quem vai ser o primeiro e segundo turno, ao que tudo indica. E a gente nunca viveu uma situação em que Manaus decidiu de primeiro turno. Verdade. Então, hoje estão se bicando, mas daqui a pouco tudo pode mudar, viu? Então, é aquilo. Eu não recomendo que ninguém abrace um candidato, vista a camisa, porque daqui a pouco você vai estar vestindo a mesma camisa de quem você estava falando mal, porque eles mudam a todo momento, viu? E é isso, trago mais informação pra você amanhã. Tá ótimo, Blink. Obrigada, até amanhã. Valeu, Blink. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, servidores públicos da Segurança, Saúde e Educação se juntam em manifestação em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta terça-feira. Então, Carlão, o que acontece? Esses profissionais cobram do governador Wilson Lima o pagamento da database, que é garantido por lei, mas segundo as categorias está atrasado há 4 anos. Olha só, enquanto não paga direitos trabalhistas aos servidores públicos, o governo do estado celebra contrato milionário com Churrascaria de Manaus. Denuncia deputado Wilker Barreto. Vamos acompanhar os detalhes com Odineia Araújo. Cansados de tentar uma audiência com o governador Wilson Lima, representantes dos policiais civis, bombeiros e militares, acampados há quase 2 meses em frente à sede do governo do estado, resolveram marchar hoje, juntamente com entidades sindicais da saúde e da educação, para tentar sensibilizar os deputados do Amazonas. A ideia é que os deputados intercedam pelos servidores públicos do Amazonas, junto ao governo, para que os trabalhadores sejam recebidos, a fim de negociarem a database atrasada há pelo menos 4 anos, no caso dos servidores da segurança pública. Mas mesmo com o ato em frente à Casa Legislativa do Amazonas, os trabalhadores da segurança, educação e saúde foram ignorados por praticamente todos os deputados, incluindo a presidência da casa. Não há da nossa parte, não há da parte da categoria nenhuma falta de respeito ou indisciplina. Pelo contrário, estamos aqui para ser a voz dos nossos representados, para demonstrar que o policial, os índices na capital têm caído, a polícia, a segurança pública tem feito o seu papel, não está paralisada.
paralisada e precisa de um momento de diálogo. Ninguém está pedindo nada demais. A nossa reivindicação não é por nenhuma outra pauta que não seja a database. Nós precisamos estancar uma hemorragia que há 4 anos, pelo menos, para a segurança pública, está pendente. Nós, surpreendentemente, não somos recebidos. É preciso que o governo do estado diga por que não conversa com a categoria. Enquanto os trabalhadores do lado de fora reivindicavam o pagamento da database, no plenário da Casa, o deputado estadual Wilker Barreto denunciava contratos milionários do governo do Amazonas com um buffet em Manaus. Hoje nós estamos com a máquina pública literalmente parando, saúde parando, segurança parando, educação em colapso, gastos irresponsáveis, chegando no ponto até ser necessária uma investigação severa. A SEDUC, com recursos do Estado, não é verba federal, fundo de participação dos estados, deputado Pérez, faz um contratozinho de buffet de 7 milhões de reais. A SEDUC está pagando, ou pelo menos quer pagar, já empenhou 500 mil, R$222 por pessoa por refeição. Por que não tem database? Tem aqui uns exemplos aqui, ó. É 7 milhões ali, 20 milhões aqui, 15 milhões, 1 bilhão de livro. Por isso que quando chega na hora de valorizar servidor, não tem. Quando chega na hora de comprar medicamento, não tem. Cirurgia, não tem. Policiamento, não tem. O contrato a que o deputado faz menção é o de número 24/2024 com uma churrascaria de Manaus. O Wilker Barreto vai entrar com ação no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado para que apurem o contrato com a churrascaria e analisem as prioridades do governo do Amazonas quanto aos gastos públicos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É aquela história, né, Carlão? A gente sabe que é um estado rico, tem dinheiro, muito Só dinheiro. Só que gasta mal, né? Gasta errado. Não tem planejamento nem prioridade. Tá aí a saúde, tá aí a educação, a segurança pública. Não há prioridade, Joga dinheiro fora. Sem dúvida. Bom, depois da manifestação, o diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amazonas, o James Figueiredo, falou que falou que o líder do governo, Felipe Souza, foi falar com eles e vai intermediar aí um encontro com o governador, o Wilson Lima. Vamos ouvir o que disse James Figueiredo. Depois do nosso movimento lá na sede da Assembleia Legislativa, né? Fomos chamados para conversar com o líder do governo, deputado Felipe Souza, e o presidente da Comissão de Segurança, deputado Coronel Dan Câmara. E o líder do governo, deputado Felipe Souza, se colocou à disposição de fazer essa interlocução para a gente sentar com o governador e negociar. Mas o caminho é árduo, mas a vitória está breve. Vamos continuar nossa mobilização até ser atendido pelo governador. 18 horas. Legal, 6h34, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber o 18 horas. Feriadão prolongado à vista aí, hein? Vamos saber o que funciona ou não nesse feriado. É Corpus Christi. Daqui a pouquinho os detalhes para você. 18 horas. Olha, tempo e temperatura. Vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 25 graus, a máxima, gente, não deve passar dos 29 graus, segundo informações do Climatempo, tá? As chances de chuva são de 62% e a umidade relativa do ar fica entre 81% e 97%. Nosso Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 32 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. É só em feriadão de Corpus Christi, na quinta-feira, 30 de maio, muitas pessoas vão aproveitar para pegar aí a estrada, né, Karine? Já vão aproveitar a quinta, sexta, sábado e domingo. Olha aí, relaxar um feriadão, né? O governo do estado e a prefeitura de Manaus já decretaram ponto facultativo na sexta-feira e os serviços não essenciais fecham na quinta e só vão retornar na segunda-feira, dia 3 de junho, como explica o repórter André Meirelles.
O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo nos órgãos e instituições públicas estaduais e municipais por conta do feriado de Corpus Christi que acontece nesta quinta-feira. Apenas os serviços essenciais serão mantidos na quinta, sexta, sábado e domingo. As centrais de flagrantes da Polícia Civil e os atendimentos de urgência e emergência de saúde estão entre os serviços mantidos no feriado prolongado. O retorno das atividades normais só acontece na próxima segunda-feira, dia 3 de junho. A Arcepan, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, deflagra a partir desta quarta-feira a Operação Viagem Segura até o próximo domingo. A previsão é que 21 mil pessoas deixem a capital amazonense durante o feriado prolongado, utilizando os transportes intermunicipais sob fiscalização do órgão, como explica o diretor-presidente da Arcepan, Ricardo Lasmar. Sendo mais de 11 mil pelo modal rodoviário e mais de 10 mil por meio do hidroviário. É importante destacar que os nossos trabalhos de fiscalização acontecem diariamente, mas por determinação do governador Wilson Lima, em feriados prolongados, intensificamos as operações com o apoio de equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias e da Polícia Rodoviária Federal. Com o feriado de Corpus Christi, o PROCON, Instituto de Defesa de Consumidor do Amazonas, orienta sobre as viagens de ônibus. Os consumidores têm que ficar atentos às condições de transporte e à política da empresa, como explica o diretor-presidente do órgão, Jalil Frache. Então, garante você, consumidor, mediante o preenchimento desse formulário, em 30 dias ter sua bagagem ou restituída ou indenizada, que é o principal. Se teve uma violação, se quebrou a mala, se teve algum problema ou a mala sumiu, houve o extravio, o consumidor tem direito sim à indenização. Ainda para este feriado de Corpus Christi, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai interditar a Avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Saldanha Marinho, na área central de Manaus, a partir das 22 horas desta quarta-feira, para a realização da missa de Corpus Christi, que começa a partir das 4 da tarde desta quinta. A procissão sai da Igreja da Matriz às 5h45 da tarde e segue pelas avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, Rua 10 de Julho, voltando para Eduardo Ribeiro até a esquina da Rua Saldanha Marinho. Não vai haver necessidade de interromper o fluxo de veículos antes da procissão. As interdições ocorrem somente durante a passagem do público, deixando o trânsito liberado em seguida. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 6 horas e 39 minutos, você no melhor mix do Brasil. E hoje, a Secretaria Executiva de Proteção e a Defesa Civil Municipal lançaram um plano de contingência 2024. Então, Carlão, qual o objetivo, né? A ação pretende diminuir os impactos antes, durante e depois de desastres naturais aqui em Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. O documento apresenta ações estratégicas municipais que estarão aptas para coordenar os procedimentos em ocorrências de chuvas intensas, cheias, estiagens e incêndios, como explica o secretário executivo da Secretaria de Proteção e Defesa Civil Municipal, Gladstone Silva. O plano de contingência, ele foi criado pensando em 4 grandes desastres, né? Então a gente está trabalhando com hipótese de chuvas intensas, de cheia, de estiagem e de incêndio. Então a base do plano de contingência é para esses 4 desastres. Entretanto, ele pode ser usado, por exemplo, porque a gente vai usar a mesma metodologia de trabalho para caso de, por exemplo, desastre químico. Então a gente tem como acionar o plano de contingência. O prefeito Davi Almeida destacou que a nossa capital passou por alguns desastres ultimamente, como a pandemia, a cheia histórica
e a maior estiagem, experiências que auxiliaram na elaboração do plano, que estava sendo realizada desde setembro do ano passado. Desde setembro nós estamos construindo esse plano de contingência. Ele ficou pronto e nós estamos apresentando ele à sociedade. Então, isso demonstra o seguinte, são respostas rápidas aos problemas climáticos surgidos a partir dos fenômenos climáticos. Nós estamos aqui apresentando, está à disposição de toda a sociedade no site da Prefeitura e a gente não pode impedir que chova, a gente não pode impedir que o rio possa baixar, secar, mas a gente está mostrando aqui para a sociedade, para a população, que nós temos condições de dar as respostas necessárias caso ocorram esses eventos climáticos. O plano de contingência possui diversos protocolos de ação, destacando o que deve ser realizado por cada secretaria e outros órgãos públicos em cada caso de desastre. O prefeito ainda informou a aquisição e instalação de novos equipamentos, como as estações meteorológicas e sísmicas, para o sistema de prevenção. Tem todo um protocolo de ação e reação da Prefeitura. Nós estamos também instalando em Manaus 14 estações meteorológicas e posteriormente vamos também montar estações sísmicas para evitar com que essas áreas de risco possam ter um desbarrancamento, possam ter algo nesse sentido que possa vir causar muitos problemas e danos à população. Isso faz parte de todo esse planejamento. Eu acredito que já nos próximos 30 dias as 14 estações pluviométricas meteorológicas, elas já estejam instaladas e com relação às questões dos aparelhos sísmicos, nós estamos trabalhando na aquisição deles para que nós possamos fazer a instalação e assim a gente poder se antecipar aos eventos. Manaus tem hoje 1.600 áreas de risco, que são divididas como risco baixo, médio, alto e muito alto, com as ações da Defesa Civil se concentrando em 65 áreas de extremo risco já mapeadas aqui na capital. A população que vive nessas áreas está sempre orientada a acionar a Defesa Civil do município através da Central 199, para que o plano de contingência seja acionado assim que um desastre acontecer. De acordo com dados da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, Manaus tem mais de 55 mil famílias vivendo no entorno de áreas de risco, resultando um déficit habitacional na cidade. Por conta disso, a Prefeitura também possui um programa habitacional voltado para reduzir esses números, com a oferta de 17 mil moradias nos próximos anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Vamos para Brasília. Bora, Carlão. Partiu Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Cadu. Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Dia quente aí, hein? Então, conta pra gente como é que tá essa questão da taxação dos importados, a chamada taxação das blusinhas, Cadu. Como é que tá essa questão? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do programa 18 horas. Tá fogo aqui, viu? Aqui na Câmara tá puxado, Karime, nem parece semana imprensada por causa de feriado. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Depois da sessão do Congresso Nacional, que está acontecendo agora, nesse momento, começa daqui a pouco a sessão da Câmara dos Deputados, que tem como pauta principal o que você disse, a tal taxação das blusinhas, como disse ironicamente o presidente Lula, né? Essa proposta tem que ser votada hoje, viu, Karime? Se não for votada hoje, vota amanhã, porque o prazo de tramitação do projeto de lei vence na sexta-feira. Caso contrário, tranca a pauta do plenário. Não se consegue mais votar nada se não votar esse projeto de lei. E, Karime, o debate em torno dessa taxação dos importados ganhou já proporções gigantescas, porque existem duas faces nessa pauta, a face técnica e a face jurídica. A face técnica qual é? Defender a indústria e o comércio do país, preservar os empregos, diminuir a desvantagem do Brasil nessa concorrência desleal com os produtos chineses. E tem a face política, que é fazer o brasileiro pagar mais imposto, né? O brasileiro mais pobre, dar mais dinheiro para o governo bancar a máquina pública inchada. Então tem esses dois lados em discussão, que são dois lados relevantes, né? Essa dúvida, Karime, está pegando todos os parlamentares, porque tem empresário apoiando o governo e tem também empresário apoiando a oposição. Por isso que o tema está sendo tratado com muito cuidado. Foi o que disse agora há pouco o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então vamos ouvir o que ele disse.
Não, nós estamos falando e discutindo esse assunto com muita tranquilidade e com muita transparência, fazendo uma atitude corajosa, porque as versões levam a que seria uma medida impopular, para tentar corrigir o que a gente chama de não de cobrança de impostos, mas de regulamentação de setores que estão sofrendo por muitas vezes práticas desleais de comércios e de situações que influenciam no todo. Nós não queremos absolutamente prejudicar ninguém. Agora, quando a gente fala ninguém, é também prezar pelo emprego de todo mundo, né? Tem determinados setores, regiões que estão desempregando porque não aguentam uma concorrência que aparentemente não é saudável. Se isso for entrando na consciência e na tranquilidade das bancadas para que a gente possa fazer hoje, após a sessão do Congresso, uma discussão serena, é o ideal, né? O relator teve na reunião com os líderes, eu estive com o presidente Lula tratando desse assunto hoje. O presidente Lula deve estar nesse momento conversando com seus ministros da Economia, o pessoal da Fazenda, da Casa Civil, para ter um posicionamento, para ver se a gente pode chegar num meio termo de gradação, como foi feito o phase-out para a indústria automobilística, tanto de alíquota quanto de prazo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a respeito dessa taxação das blusinhas. Agora, Cadu, a questão aí para tornar mais competitivo poderia também partir do próprio Congresso, enfim, medidas para baratear a produção interna ou melhorar os altos juros, as altas taxações, um monte de imposto que o empresário, que o produtor aqui paga para o Estado para conseguir produzir suas peças, e isso encarece, óbvio. Exatamente. Essas taxas altíssimas, né? Essas taxas altíssimas. Esse é o desafio de toda a vida. Sim. É por isso que está sendo discutida a reforma tributária, para ver se tenta diminuir um pouco, simplificar, porque tem o tal custo do Brasil, tem toda uma gama, uma complexidade nessa história. Exato. Que faz com que os nossos impostos estaduais e federais sejam tão altos. Por isso que a China chega, deita e borda. Aqui, quem é que não quer um produto mais barato, né? A gente quer a tal blusinha, a gente quer barata, gente. Lógico. Então, ou seja, por isso, mas eu estou falando aqui para você na questão de reportar para você o que está acontecendo. Sim. Aqui. Os parlamentares, Karine, eles estão divididos. O ambiente aqui é de divisão entre os deputados. Como é que vai ser? Eles vão apoiar quem? O empresário ou vão dar voz às redes sociais, à opinião pública? Tá muito difícil. Agora, o relator dessa matéria, agora à tarde, ele apresentou uma alternativa, diminuir de 60% para 25% essa taxação. Era 60%, estava muito pesado. Aí veio outro deputado, apresentou 40%, eu falei sobre isso dias atrás, e agora caiu para 25%. Talvez passe. Vamos ver, vamos acompanhar a discussão desse assunto. Né? É isso mesmo, Carlão. É possível que esse assunto seja votado ainda hoje. A noite vai ser longa, ainda está rolando sessão do Congresso Nacional, depois vai ter sessão da Câmara. Vamos ver se vai rolar, se vai ter discussão. Por enquanto, há divergência entre governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos acompanhar. Que não falta em Brasília é discussão, né, Cadu? Aliás, é o trabalho deles, é esse, né? Discutir. Parlar, né? Parlar. Então é o seguinte, a discussão sobre aquele projeto-lei das saidinhas, lembra? Como é que tá esse parlar aí? Ô, Carlão, o veto ao PL da saidinha acabou de ser derrubado pela Câmara e pelo Senado. Viu? Agora há pouco, tem 10 minutos. Então, a gente está dando essa notícia provavelmente em primeira mão para vocês. Então, prevalece o texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que diz o seguinte: só vão ter direito ao benefício da saída temporária os presos do regime semiaberto que estiverem trabalhando ou estudando fora da prisão. E não se trata de cursinho de inglês, de informática, não, viu? Aqueles cursinhos básicos, não. Se trata de ensino fundamental, de ensino médio, graduação superior, curso técnico, profissionalizante. Só vai sair da prisão mediante essa condição. Então, a proposta vai à promulgação do Congresso, portanto, muito em breve, vai literalmente acabar as saidinhas de presídios.
Falando da nossa bancada do Amazonas, quem votou a favor, a favor de derrubar o veto do presidente Lula, né? A favor foi o Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Sidney Leite, Saulo Viana, Valderney Avelino. Votaram contra a derrubada do veto Átila Lins, somente ele, só o Átila Lins que votou, aliás, e não registrou voto, o Adail Filho e também o Silas Câmara. Esses dois aí preferiram não registrar voto, embora eles estivessem aqui na Câmara dos Deputados. Do Senado, quem apoiou a derrubada do veto do presidente Lula foram Plínio Valério e Eduardo Braga. Omar Aziz não registrou voto. E também nessa sessão do Congresso Nacional, Carlão, continuando aí falando, os deputados e senadores mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que tipifica o crime de fake news. Esse foi o primeiro item que foi discutido nessa sessão do Congresso. A lei foi criada, mas foi retirado o trecho que estabelece pena de 5 anos de prisão. Essa era a grande questão. Podia criar a lei, mas não podia criminalizar. Então votaram a favor para manter o veto do ex-presidente Bolsonaro. Adail Filho, Átila Lins, Capitão Alberto Neto, Valderney Avelino, Saulo Viana, Sidney Leite, Silas Câmara. Todos eles apoiaram a manutenção do veto. E não registrou voto Amon Mandel. Então, portanto, houve nessa sessão uma derrota ao governo Lula e uma vitória da base bolsonarista. A sessão do Congresso continua, tem outros vetos sendo discutidos, inclusive dos policiais civis. Houve uma vitória dos policiais civis aqui, com a manutenção do estatuto dos policiais. Muita comemoração aqui no Salão Verde. Karime e Carlão. Cadu, então traz pra gente as rapidinhas do dia, outros destaques. Bora de rapidinho, muita coisa, mas eu vou dar só uma notinha rápida aqui, que é a questão do presidente Arthur Lira, que ele se reuniu com representantes das operadoras de plano de saúde para entender o que está acontecendo. E as empresas estão cancelando os contratos de forma unilateral, principalmente de usuários que fazem tratamento contínuo, como pacientes com câncer, idosos, pessoas com transtorno de espectro autista. A gente contou essa história aqui nos 8 horas, está havendo uma devassa nos contratos de planos de saúde, tem planos de saúde revirando tudo, deixando as pessoas desesperadas pelo Brasil inteiro. Então, Arthur Lira disse hoje, depois dessa reunião, que as empresas de plano de saúde elas vão voltar atrás dessa medida e prometeram readmitir os contratos que foram rescindidos. Isso foi uma boa notícia para os beneficiários que estavam preocupados com essa situação, e também a Câmara jogou, estava aquela questão do pedido de CPI, que tinha apoiamento, está chegando em 260 assinaturas, já foi apresentado o pedido de CPI, então o presidente Arthur Lira chamou os empresários, e aí, vão encarar? Os empresários recuaram, né? Então, pelo menos, é uma boa notícia. Vamos ver na prática se eles vão readmitir. Obrigada, Cadu. Volto com vocês, gente. Boa noite, até amanhã, Valeu, Cadu. Tchau, Valeu, Cadu, até amanhã, agora 6h53, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de 0,35%, comercializado a R$ 5,15. O euro fechou em queda de 0,33%, cotado aos R$ 5,59. O Bitcoin fechou desvalorizado em 2,02%, comercializado a R$ 353.734. E o Ibovespa fechou em queda de 0,58% aos 123.779 pontos. E a Receita Federal vai começar a pagar a restituição do Imposto de Renda 2024 na sexta-feira, dia 31, mesmo dia em que termina o prazo para a declaração. Mais de 5,5 milhões de contribuintes vão receber. A soma total chega a 9,5 bilhões de reais, o maior valor já pago num lote de restituição. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h54, giro esportivo, Cid Soares na área. Opa. Cid, tudo bem? Tudo bem. Buenas noites. Buenas. A expectativa aí para o jogo de hoje do Amazonas contra o Mirassol aqui em Manaus. Quais são, Cid? Cara, tá acontecendo a partida, rolando, na verdade, né? Já começou. 6, foi?
Começou às 6 horas. Então tá 0-0, continua. O Flamengo também vai encarar daqui a pouquinho, né? Dentro de alguns instantes, às 7 da noite, no Maracanã, o Milionários. O Amazonas está recebendo o Mirassol, como você já falou, na Arena da Amazônia. Essa é a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, como eu falei, segue em 0-0. Essa é a primeira partida da Onça Pintada, sob o comando de Rafael Lacerda, que retornou ao clube aí 8 meses após ser demitido. E olha, tem mais, o Júnior Barranquilla está enfrentando o Botafogo pela Taça Conmebol Libertadores. Essa é a 6ª rodada e o jogo está rolando no Metropolitano Barranquilla. Esse jogo segue em 0-0, só conferir aqui rapidamente. Júnior Barranquilla tá 0-0, continua. Bom, Atlético Mineiro está enfrentando Caracas, também pela Taça Conmebol Libertadores, 6ª rodada. Jogo tava 2-0 pro Galo, conferir aqui de novo. Continua, 2-0 ainda pro Galo. E o Corinthians está enfrentando, ou melhor, está vencendo o Racing Uru por 2-0 pela Copa Sul-Americana, 6ª rodada. O jogo está rolando na Neoquímica Arena. Segue em 2-0, portanto, esse jogo ainda tudo ao vivo aqui. E olha, o Brasil fecha Roland Garros aí com 6 derrotas em 6 partidas de simples. 6 jogos, 6 derrotas. Então acabou a empolgação, né, com essa rara presença aí de tantos tenistas brasileiros nas chaves principais de simples do Aberto da França desse ano. A maior participação do país desde 1988 deu lugar aí à frustração com a eliminação de todos eles aí na primeira rodada. E olha, para situar flamenguistas e os antiflamenguistas sobre a conversa de que Flamengo não tem estádio, bom... Maracanã, mesmo, né? Gente, para, Carlos. Esse papo tá chegando ao fim. Olha aí, conta. O lance é o seguinte, olha, diante do impasse financeiro entre Flamengo e Caixa Econômica Federal pelo terreno do gasômetro no Rio de Janeiro, o prefeito carioca Eduardo Paes não descarta a possibilidade de desapropriar a área em favor do Flamengo. A desapropriação de terreno, que é privado por parte do Poder Executivo, está prevista na Constituição, inclusive. E olha, a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. E o Flamengo disse que aceita pagar até 250 milhões pelos cerca de 87 mil metros quadrados restantes do terreno. O valor é maior do que a FIP, né, que avaliou a área em 2022. E para ter um estádio de 80 mil pessoas num espaço reduzido, o Flamengo já aposta em uma construção mais vertical e bem diferente do Maracanã, viu, Karine? Não vai ficar naqueles moldes, vai ser uma coisa mais verticalizada, é um espaço menor, porém o Flamengo vai ter o seu estádio. Mas sempre vai ser o Maracanã, não adianta, dúvida. Apesar aí Donos da casa. Exatamente. Meninos, era o que tínhamos pra hoje, eu volto amanhã. Valeu, Cid. Até. Mix. Olha, você pode participar, né, das 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592. Carminel, parece que tem um ouvinte aí na linha. Temos sim, Carlão. Temos sim um ouvinte. Vamos lá, calma aí que eu perdi aqui a indicação aqui no WhatsApp. Gente, é assim, né, gente? Tudo ao vivo é assim, né? Vamos lá. Andrés Félix, ele mesmo que mandou um áudio pra gente pelo WhatsApp. Vamos acompanhar. Salve Rádio Mix, boa noite Karine, Carlão, boa noite os amigos aí do 18 horas, esse jornal de compromisso sério com a população de Manaus. Como foi falado no início da matéria, o trânsito de Manaus andou bem esses 10 anos sem corujinha, e a gente sabe que infelizmente não é educar o motorista, muitas das vezes é uma máquina de fazer dinheiro que pune as pessoas, entendeu? Eu acho que a gente deveria começar realmente a ter programas de educação no trânsito para o povo de Manaus e não punir e tirar o pouco dinheiro que o manauara às vezes tem, entendeu? Esses corujinha tinha sido revogado por lei na gestão do Serafim, que eu me lembro, e eu espero que algum deputado, algum político nosso bata na tecla e revogue mais uma vez. Vamos acabar com essa máquina de fazer dinheiro. Um abraço. 18 horas. Essa é a opinião dele aí, né, sem dúvida, válida. Muito obrigada pela participação, Andrés Félix. É isso aí. Valeu, Andrés. Agora 6h59. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O plano de contingência anunciado pela Prefeitura de Manaus é um passo importante para reduzir os impactos dos fenômenos naturais que frequentemente afetam a capital amazonense. Com a instalação de 14 estações meteorológicas e a perfuração de poços artesianos em 15 comunidades ribeirinhas isoladas, o plano visa enfrentar a possível seca no segundo semestre de 2024. Essas ações são essenciais para monitorar e responder rapidamente às variações climáticas, proporcionando maior segurança e assistência à população. As medidas abrangem desde a instalação de abrigos provisórios até a mobilização da Defesa Civil para alertar sobre áreas de risco e a ocorrência de eventos extremos. São estratégias importantes para garantir uma resposta eficaz e coordenada. O certo seria um plano mais amplo, com participação dos governos estadual e também federal. Mas a Prefeitura faz a sua parte e está antecipando aí aos problemas, indicando que está preparada para agir prontamente, minimizando assim os danos provocados pelos fenômenos climáticos que tendem a ser cada vez mais frequentes. 18 horas. Hora 7:01, Karime, finalizando aí mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.